Evangelho, sábado da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos? Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu encontrasse com juros e recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, olha que maravilha! A Santa Liturgia nos entrega hoje a parábola dos talentos. Ontem celebramos Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e tivemos a oportunidade de meditar a parábola das 10 virgens e vimos como Santa Mônica viveu como aquelas 5 virgens narradas no Evangelho, as 5 virgens prudentes, que durante a sua vida, pelo exercício da caridade, vivendo plenamente em tudo a sua profissão de fé, vivendo páginas difíceis da sua vida, Santa Mônica foi uma mãe por tantos. Na vida matrimonial, viveu momentos difíceis, mas guiada pela fé, todos esses momentos foram revertidos em graça e em favor da sua salvação, da salvação de sua família. Soube entregar suas dores e, ao mesmo tempo, confiar em Deus e confiar a Deus os tesouros mais preciosos de sua vida, seus filhos. Um se converteu primeiro, o outro um pouco mais tarde. Aquele que lhe custou tantas dores de espera pela conversão é quem hoje celebramos como doutor da Igreja e bispo, Santo Agostinho.
fruto do coração de uma mãe que crê e espera em Deus. Vocês estão vendo, meus irmãos, como é que é importante cultivarmos na nossa família um testemunho autêntico de fé? A perseverança no testemunho, ela é capaz de santificar, mesmo em meio a inúmeras ambiguidades. Convenhamos, uma marca de ambiguidade existe dentro de uma família quando um dos genitores abraça a fé e o outro não. E na maioria das nossas famílias temos essa experiência de a mãe, geralmente a parte feminina da família, abraça a fé, enquanto a parte masculina se desliga um pouco mais. Mas independente, sendo uma parte ou outra, quando entra essa distância no ensinamento da fé, é muito comum que o coração dos filhos acabe jogando na direção do maior conforto. E na hora que se torna exigente a fé, segue o exemplo ou tende a apoiar-se sobre o exemplo daquele que não estima tanto a fé, para não se ver obrigado às mesmas exigências que aquela parte, no caso mãe ou pai, enfim, que vive a fé, se propõe como exigência, porque a fé, ela impõe a gente um estado de vida. Ou seja, viver como cristãos no mundo significa consolidar escolhas concretas sobre o que convém e o que não convém. E muitas vezes dizer não àquilo que é comum a todos por hábito não é algo fácil. Coloca a gente em uma situação de exposição, muitas vezes até de hostilização. Somos hostilizados ou somos colocados de lado. Muitas vezes não somos, digamos assim, populares por fazermos escolhas que são escolhas iluminadas, orientadas a partir da nossa fé e não a partir dos desejos e dos apetites desse tempo, ou então aqueles que são propostos por outros como um desejo válido ou adequado para essa vida. Escolher com Cristo em Cristo e fazer uma escolha definitiva por Ele, ou seja, na minha vida não desejo nada e não faço nada que não seja agradável ao meu Senhor, e se porventura o faço, busco o quanto antes poder voltar a fazer aquilo que é agradável ao meu Senhor, e se combato dentro dessa tensão na minha vida, combato para ser mais próximo daquilo que Cristo me propõe do que daquilo que busco e espero por mim mesmo. Então, o cristão é aquele, não é aquele que nega a tensão, mas que a vive e muitas vezes, na sua fraqueza, se dispersa, mas volta e busca viver aquilo que o Senhor lhe propõe. E não abre mão de caminhar naquela direção. Bom, desse modo, como bem sabemos, a vida de fé, ela acaba estabelecendo algumas exigências. E na vida familiar, muitas vezes, quando essas exigências aparecem, as partes, sobretudo quando falamos dos filhos, tendem a se orientar um pouco mais para aquela parte da família que estabelece uma exigência menor. Bom, como é importante o testemunho de fidelidade. Ontem víamos isso na história de Santa Mônica, que em nenhum momento, até mesmo diante das situações mais constrangedoras e humilhantes, nos conta seu filho, ela se afastava do exemplo de Cristo. E vivia de modo a deixar-se formar pelo Senhor. E aprendeu com tanta delicadeza o momento justo, a hora certa, de poder chegar até o outro, seja para corrigi-lo, seja para animá-lo. Só que para o coração de uma mãe que desejava intensamente que seu filho pudesse conhecer o amor de Deus e a ele se entregar, que seu marido pudesse
conhecer o amor de Deus e se converter e a Ele se entregar, é claro que essa espera tem um custo enorme. Mas ali se prova o amor, não desistindo. Como assim, Padre? É claro que o coração que deseja esses bens tão altos tem pressa que eles aconteçam. Mas para o coração que teme a Deus e que com Ele está unido, caminhar com o Senhor é o que conta. Não estamos trabalhando para a exuberância do sucesso pessoal. Eu fiz, falei, agi e finalmente ele se converteu. Pronto, logramos sucesso. Vamos agora passar para uma outra coisa. Permanecer unido ao Senhor, entregando cada uma de suas dores, cada uma de suas passagens da vida e vivendo com Ele esse tempo. Só Deus tem o poder de transformar o coração do outro. E a transformação do coração do outro não depende de uma maior ou menor potência de Deus, pois Ele é onipotente. Mas qual é o tempo até que aquela alma, conhecendo Deus, se entregue a Ele? Isso para mim e para você é um mistério. Permanecer junto com Deus e acompanharmos o desvelar desse mistério é o que o Senhor nos pede. Crer firmemente que aquela conversão há de vir porque o Senhor deseja a salvação daquela alma. E participar desse tempo da espera ativamente, porque não se participa de maneira teórica. A mãe vive suas lágrimas, derrama o seu sangue, passa as suas angústias por seu filho Augustinho, até que chegue o momento. E eis que chega o tempo da sua conversão. E a grande alegria para o coração daquela mãe acontece. Esse testemunho, por isso, como é importante hoje, que rezamos por Santo Agostinho, renovarmos a nossa prece de ontem, como filhos, agradecermos ao Senhor pela fé da nossa mãe, pela fé do nosso Pai, que nos levou até a pia batismal e nos entregou ao Senhor. Especialmente se seu pai, sua mãe já partiu. Hoje, assim como ontem, tivemos a oportunidade de rezar, rezemos na intenção de sua alma. Ofereçamos as orações, a oração do terço, quem puder participar da Santa Missa, oferece na intenção do pai e da mãe e como ato de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos concedeu. Hoje, na parábola dos talentos, vemos esses elementos aparecendo com muita eloquência. Estamos sempre diante de uma parábola escatológica. E o que temos então? Temos o Senhor apresentando para nós que a cada um dos servos foi entregue segundo a capacidade deles. O que significa que o Senhor entregou o que era necessário e possível para cada um, para que eles tomassem parte na alegria do seu Senhor. Então, o talento poderíamos dizer que é como a cruz, a vida, com todos os seus desafios. Foi entregue por Deus para que cada um a abraçasse, a tomasse nas mãos e a vivesse segundo a palavra daquele que a entregou. A alegria de ter a posse daqueles talentos faz com que o primeiro e o segundo corra a multiplicá-los. Então significa que eles viveram a vida que lhe foi entregue. O talento que lhe foi entregue foi multiplicado. A ideia da multiplicação significa que a vida correu e não se tornou mais apenas o que era antes, o que tinha antes sido entregue, mas agora se torna algo de seu também. Aqueles 5 se tornaram mais 5. E eu volto para restituir na mão do meu Senhor. É a imagem da vida que nos é entregue
para que nós possamos viver segundo a palavra do Senhor e a nossa vida, então, se multiplique, ou seja vida nele. E ao voltar, tudo o que vivi, eu entrego nas mãos do meu Senhor. Eis aqui os 5 que lucrei. E lhe entrego, são seus, Senhor. Eis aqui a minha história. Eis aqui o meu percurso. Eis aqui a vida que vivi. Vivi o que o Senhor me entregou, ou seja, multiplicou-se. E agora lhe entrego, porque é tudo teu. Teu foi o dom que me foi entregue, teus são os frutos recolhidos. Tudo vivi por tua palavra, tudo, meu Senhor, a ti pertence. Servo bom e fiel, vem e toma parte comigo na minha alegria. O convite do Senhor é para tomar parte na sua alegria eterna, porque na vida já tomamos parte ao escolhermos o que Ele nos entregou e a multiplicar, ou seja, a viver o que Ele nos entregou conforme Ele nos falou. E agora voltamos para entregar em suas mãos aquilo que vivemos. E Ele nos diz, vem tomar parte na minha alegria. Tudo o que eu te entreguei, que se tornou teu, e agora você vem e entrega em minhas mãos e declara mais uma vez, é seu, Senhor, eu, em contracâmbio, ou seja, em resposta ao que você me entrega, eu lhe dou mais do que é meu, te dou a minha alegria para que você possa participar como sua. Te confiei a faina da vida, tu me entregastes o fruto do teu amor, eu agora te entrego a beleza da eternidade, para que você tome parte na minha alegria e sejamos um só coração. Como fomos um só na luta da vida, enquanto multiplicavas o que te dei, agora tudo que tenho em eterno participo a ti, para que sejamos um só, para que estejamos unidos e a nossa alegria seja uma, seja completa, como o próprio Senhor nos ensina. Então essa é a beleza do texto de hoje e ao mesmo tempo a imagem do servo que não toma participação no que lhe foi entregue. Ele pega e enterra e depois devolve o que tinha recebido. Significa que ele viveu uma vida separada daquilo que o seu Senhor lhe pediu. Ele não fez a escolha de escolher com o Senhor. Ele não fez a escolha de viver na vida, ou seja, de multiplicar o que recebeu. Ele não viveu a vida a partir da palavra e do dom do seu Senhor. Ele quis viver a vida como lhe convinha. Viveu uma vida sob a regência do medo e da insegurança, porque sabe que o Senhor recolhe onde não plantou, sabe que é severo, mas ele preferiu conviver com isso a sua vida inteira a viver a proposta que o Senhor lhe fez. É contraditório, né? Mas é assim que muitas vezes alguns escolhem viver. Sabe o que o Senhor nos pede, sabe a proposta de amor que o Senhor nos faz, mas sente medo de abraçá-la, porque o medo maior é de renunciar a si mesmo. O amor pelas coisas e pelas paixões do coração é de tal forma grande e intenso que, no fundo, o medo de renunciar é maior do que o medo de escolher o que Deus propõe, o medo de renunciar a si. E aí consente em renunciar o que Deus propõe, até que chega o tempo em que o Senhor volta e é preciso entregar aquilo que foi a vida. E daí ele tenta se explicar dizendo, bom, vivi uma vida ao meu modo. Não vivi a vida segundo o que o Senhor me pediu. Então te devolvo o que é seu. Como é que o Senhor pode dizer, vem tomar parte comigo na minha alegria eterna,
se durante uma vida inteira não tomastes parte comigo? Durante uma vida inteira não estivemos juntos? Tu deixastes escondido o que te entreguei. Você viveu só para si. Essa alegria não tem como ser sua. Não porque vendo-a agora você não estime, mas porque, concretamente, não a quis. Então, durante toda a vida, fez a escolha de não querê-la para si. Por isso, as palavras são tão duras e todas as palavras de admoestação, ou melhor, de condenação ao servo, elas são palavras que separam, que deixam claro que não é possível estarmos juntos porque tu não me escolheste. E ali vem a palavra do Senhor. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Todo aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Então, a parábola de hoje tem um valor escatológico muito grande que nos traz de volta sempre para o mesmo tema, de escolher viver a vida que o Senhor nos propõe. E o Senhor mesmo diz, aquilo que vai ser tirado desse servo, nada se perde, será entregue a um outro, que tomará para si e cuidará, e fará multiplicar. O amor pelo Senhor rende sempre maior espaço para a nossa entrega. E todo aquele que ama muito, o seu coração se alarga para que possa amar sempre mais. Assim aconteceu também com Santo Agostinho. E hoje nós temos a chance de poder ouvirmos o trecho da sua conversão. Então, ontem falávamos que Santo Agostinho recebeu o batismo em Milão, de Santo Afonso. Santo Afonso Santo Ambrósio batizou, e batizou tanto ele quanto seu filho, Adeodato, que era jovem na época. Mas Adeodato, naquele mesmo período, depois do batismo, veio a falecer. Foi uma grande provação que Santo Agostinho passou na sua vida. Então ele decide voltar com sua mãe para a terra natal, para a região da África. Mas no meio do caminho, como vimos ontem, na região de Ostia, aqui próximo, um dos portos de Roma, Mônica entregou sua alma ao Senhor e partiu. Santo Agostinho prossegue, depois do tempo do luto, sua viagem para Tagaste, a terra natal, e lá aporta no 388. Quando chega lá, decide pela vida religiosa e, ao lado de alguns amigos, fundou uma comunidade monástica cujas regras foram escritas por ele mesmo. E foram regras que iluminaram inúmeras ordens femininas e masculinas ao longo dos séculos. O bispo da cidade de Hipona, já muito idoso e adoentado, pede a ajuda de Agostinho para que o pudesse acompanhar e auxiliar no governo, no episcopado. E, para isso, Santo Agostinho começa a acompanhá-lo na pregação. Ele o consagra sacerdote e Santo Agostinho vem ordenado sacerdote. Mas no ano de 397, o bispo de Hipona então vem a falecer. E todo o povo de Hipona aclama, por aclamação, apresenta Santo Agostinho para ser ungido o novo bispo de Hipona. Por 34 anos, Santo Agostinho foi bispo daquela diocese. Era considerado o pai dos mais pobres, homem de profunda espiritualidade e um grande defensor da doutrina da Igreja contra as heresias do seu tempo. Escreveu inúmeras obras e foi um homem de grande notoriedade em todo o norte da África. Hoje, a Liturgia das Horas nos traz o testemunho de Santo Agostinho, o testemunho de sua conversão, onde ele fala do seu encontro com Deus. Escreve assim:
instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo sob tua guia e o consegui, porque tu te fizestes meu auxílio, Senhor. Entrei com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima de minha mente vi a luz imutável de tua beleza. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito mais brilhante do que a comum ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa, inteiramente diferente de tudo isso, também não estava acima de minha mente, como óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas acima, mais alta, porque ela me fez, e eu, mais baixo, porque fui feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Ó eterna verdade, ó verdadeira caridade, ó cara eternidade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me levastes para ver que quem eu via era, e eu que via ainda não era. E reverberaste sobre a mesquinhez de minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força. E eu tremia de amor e, ao mesmo tempo, de horror. Vi-me longe de ti, no país da dessemelhança, como que ouvindo tua voz lá do alto que me dizia: eu sou o alimento dos grandes. Cresce e me comerás. Não me mudarás em ti como o alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim. E eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te desgustar e não o encontrava até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos, eternamente. Ele me chamava e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o alimento que eu não era capaz de tomar e unir à minha carne, pois o Verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria pela qual tudo criaste. Tarde te amei em minha vida, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estava dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez finalmente. Brilhaste, resplandeceste e fulguraste minha cegueira, dando-me outra vez a graça de ver e poder alcançar sua luz. Exalaste perfume e enfim respirei. Agora anelo por ti, meu Senhor. Provei-te e tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e ardi por tua paz e vivo no teu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Agostinho e da Santíssima Mãe de Deus, nós possamos viver e caminhar com a mesma intensidade de amor na nossa vida cristã. E que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de Santo Agostinho, o Senhor nosso Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.